do batismo renasci na luz do Senhor. Então, nosso encontro virtual de batismo, hoje nós iremos ver o terceiro tema, que é o sacramento do batismo na Igreja Católica. Por que mais restringido na Igreja Católica? É porque exatamente existem várias igrejas com os seus tipos de batismo. Então a gente vai ver hoje o que a igreja compreende mais em relação ao batismo católico, né? Então, dentro da Igreja Católica, a gente vai ver hoje também a questão dos padrinhos, a questão da origem bíblica do sacramento. Então, o que a Igreja Católica compreende ao dizer e ao propor e a evangelizar sobre o batismo. Primeiramente, como já vimos em outros encontros, que os sacramentos têm origem bíblica. E a Bíblia tem o Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, qual que é a referência bíblica que está lá no Antigo Testamento sobre o batismo? Tem vários passagens, referências, símbolos que podemos encontrar no Antigo Testamento. Primeiramente, é um tipo de banho de purificação. A gente pode lembrar ali por exemplo, do dilúvio, que a humanidade chegou a tal nível de pecados que Deus interviu para que purificasse a face da terra. E este método da purificação foi chover vários dias e inundou o mundo inteiro e salvou somente ali a família de Noé. Então, esta água que purifica, essa purificação. Então, nós temos referência já lá no evento do dilúvio. Também que é algo sagrado, a água é algo sagrado, e a aliança com Deus. Então, Deus, quando faz depois do dilúvio, ele diz a palavra, que nunca mais vai fazer desta forma e sela uma aliança com Noé, de forma ali o arco-íris, que é o sinal dessa aliança. E aliança que vai se perpetuar através dos profetas, dos reis, e até chegar na aliança perfeita de Cristo com a igreja, que quando Jesus vem a este mundo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então ele sela a aliança entre os homens e Deus. Então temos esses eventos simbólicos de referência ao batismo, a purificação, ao dilúvio, e também as alianças que Deus faz com Noé, com Abraão, com Moisés, e a aliança final entre Cristo, que se encarna como homem. No Novo Testamento, a referência é João Batista, esse personagem que veio antes de Jesus. Então, ele já começava a batizar o povo, mas não um batismo de grau assim de união íntima com Deus. Era um batismo de penitência, um batismo de introdução e conversão daquele povo para o Deus único e verdadeiro de Israel. Então, João Batista realizava os batismos como uma conversão. E quando Jesus vai até ele para ser batizado, João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o batismo agora em Cristo é que elimina o pecado original, e a pertença a Deus. Então, Jesus precisava ser batizado? De forma nenhuma. Ele foi lá para mostrar que agora é o momento, que o batismo é agora o início desta vida
de união com Deus. O demônio, o pecado, já não tem mais poder sobre a criatura. E podemos ver aqui que era um batismo de mudança de vida, de conversão dos pecados. Um batismo de pré-cristão, ou seja, não ainda se tornava de Cristo, mas se preparava. Chamamos de precursor, aquele que prepara o caminho. Então, esse foi o papel de João Batista. E o batismo de arrependimento, né? Então, veja que na Bíblia nós temos referências muito fortes, né, sobre o que a igreja ensina sobre o batismo. Nós vimos lá o início da vida cristã, o perdão dos pecados, a união, o selo com Cristo, com a igreja, filho de Deus e filho da igreja. Então, tudo isso tem fundamento bíblico. Nós estamos vendo aqui a grosso modo, né? Então, repetindo, no Antigo Testamento, o evento do dilúvio, da água da purificação. No Novo Testamento, o batismo de Jesus Cristo, né? E que ele recebeu do João, mas que testemunha ali o início da vida do cristão. Então, mais uma vez, reforçando, qual é o fundamento do batismo? Então, Jesus, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, instituiu o batismo para que todos os que desejam ser cristãos. Então, o fato de Jesus ir até João Batista e ser por ele batizado, né, uma instituição, ou seja, uma definição. É o batismo que agora vai se tornar aquele que passa pelo batismo, a nova igreja de Cristo. Nós temos a referência em Mateus 3, né, 13 ao 17, e em Marcos 1, 9 ao 11. É interessante a gente depois ler esses textos e ver o que aconteceu ali naquele momento, né? Então, a grosso modo, Jesus vai até João Batista, e João Batista se fala, eu não sou nem digno de abaixar para desamarrar as sandálias, né? Então, Jesus diz, faça o que tem que ser feito. E quando o Batista realiza este fato em Jesus Cristo de ser batizado, o céu se abre e do céu se ouve uma voz. Então aí a igreja entende que é a voz do Pai que vai dizer, este é o meu Filho amado, né? Então o Pai, o Filho e o símbolo do Espírito Santo, que quando Jesus sai das águas desce uma pomba simbolizando ali o Espírito Santo. Então temos a manifestação da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que a igreja batiza na Santíssima Trindade e porque Jesus mesmo disse, ide pelo mundo e batizai a todas as nações, né, os povos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é Deus presente na vida da pessoa batizada. Então, na Bíblia, nós temos estes fundamentos. E uma pergunta básica, né, que vocês têm que fazer. Por que quero batizar o meu filho ou minha filha? Qual que é a motivação? Então, vamos ver aqui algumas motivações e outras, né, não deu para colocar tudo aqui, de pessoas que vêm para batizar o seu filho, né? Algumas hipóteses, né? Tem gente que procura o batismo por causa de superstição, né? Pessoa supersticiosa. Olha, se não batizar a criança, ela não terá saúde, ou vai ser uma criança do demônio, coisa assim. Então, coisa de superstição, né? Tem alguns que é por motivos sociais. É bonito, né? Tirar foto, papapá. A minha amiga batizou a criança dela, então eu vou lá querer batizar também, porque eu achei bonito. Então, coisa de status. É outra superstição. O batismo afasta as doenças, o mal olhado. Ou aquele que batiza por tradição. Minha avó ensinou que tem que batizar, senão a criança vai ficar doente e vai morrer.
né? Não é isso a realidade do batismo, né? Ou motivos econômicos, né? Aí chama alguém que vai poder economicamente cuidar da criança, ou estar próximo. Ou seja, são vários motivos, às vezes alguns, que a gente tem que evangelizar a pessoa e dizer, olha, se você está procurando o batismo para isso, por causa de superstição, por causa de status, por causa de economia, infelizmente nós não podemos batizar. Pode sim o padre negar o batismo se ele perceber que aquela criança não vai ser educada na fé católica. Tem esse direito, né? Então, uma pergunta. Vocês conhecem, né, alguém que pensa assim? Vocês também acham que não batizar a criança dá azar? Mal olhado? Não sei o quê? Um dia procurou uma ali na secretaria, padre, tem que batizar a criança porque ela não para de chorar. Ai, o que tem a ver o batismo com choro de criança? Outra falou, porque as crianças dormem com a boca aberta, não sei o quê. Então veja que a pessoa não está evangelizada, né? Está procurando o batismo por questões que não é da fé, né? Então são motivos que não são válidos, né? Esses motivos de superstição, de status social, de coisas econômicas. Está procurando o batismo da sua criança para isso? Então é bom rever. Então, quais são, padre, os bons motivos para batizar? Primeiramente, a salvação dessa criança, né? Então, você está oferecendo um grande presente a ela, que já é a porta da salvação. Então, é necessário o batismo, porque assim Cristo disse, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim, e ele foi até lá nas águas do Rio Jordão para mostrar que ali é o início da salvação. Então, a necessidade depois para pagar o pecado original, né? Nascemos com a marca dos nossos primeiros pais para o pecado, né? Mesmo que o batismo, apagando o pecado original, ele não quer dizer que a pessoa não vai mais pecar, né? Não quer dizer que a pessoa batizou, então não precisa mais confessar, não precisa mais nada. Não, não é isso. A inclinação para o pecado permanece, né? Mas essa mancha é eliminada da nossa alma porque recebemos a graça do batismo. Então, terceiro ponto, um bom motivo para se procurar o batismo. Desejo o batismo porque é o meio para se tornar mais filho de Deus, né? Então, o batismo já é uma graça de sermos filhos adotivos de Deus, porque Cristo é o Filho de Deus e o batismo nos une a Cristo. Então, é um meio para a pessoa sentir-se amada como filha, né? Filho de Deus. Depois que o batismo, quer o batismo para ser cristão. O que é ser cristão? Ser seguidor de Jesus Cristo. Então, se quer que essa criança aí seja seguidora de Cristo, então você está procurando o batismo. E você acredita que ela já vai, né, ser a porta da salvação, vai estar em estado de graça, vai ser uma filha de Deus, vai ser um filho, filha da igreja, né? O quinto motivo para se tornar um membro da igreja. Então veja que estes devem ser os motivos para procurar o batismo. Não porque acha bonito foto de batismo, não porque é motivos sociais, não por causa de superstição, mas sim por causa da salvação, da eliminação do pecado original, para ser filho de Deus, ser cristão, seguidora de Jesus, ser filho, uma filha também da igreja. Então, sempre que for procurar o batismo, ter estes bons motivos, né? Quem
foi conversar com o padre, trouxe esses motivos, né? Parabéns. Tá, continuando. O que o batismo nos proporciona? O batismo é a celebração da nossa união em Cristo. Nele recebemos todos os dons e virtudes necessárias para caminharmos na fé. Ou seja, recebemos os dons que nos habilitam a viver em união com Deus neste mundo. Olha só, pelo batismo nos é concedido o dom maior da fé, a certeza de que Deus nos ama e nos oferece em Jesus Cristo e somente nele o caminho, a verdade e a vida. O fortalecimento da esperança, ou seja, a consciência de que nossa vida não acaba neste mundo, de que ela é eterna. Viemos de Deus e para Ele um dia nós voltaremos. Então, a nossa esperança e a caridade é o amor de Deus em nós que nos faz amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o batismo nos proporciona o fortalecimento dessas três virtudes que chamamos de teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. Então, você está oferecendo a sua criança, ela já tem esses dons, mas ainda mais, vai proporcionar mais a união com Cristo. Então, todos os dons são recebidos quando a pessoa está aberta para eles. A fé, a esperança e a caridade já está intrínseca ao ser humano? Sim, mas o batismo faz com que se abra para a graça maior de Cristo. Para que essa pessoa que, ao ser batizada, ela pode caminhar na fé, na esperança e na caridade. A igreja acredita em três tipos de batismo, né? Primeiramente, o casual, né, ordinário, que é o batismo de água. É aquele na qual todos nós somos batizados, né? Creio que pela água, né? Existe também o que chamamos de batismo de sangue. É o batismo daqueles que morrem por causa do nome de Jesus e chamamos de mártires. Por exemplo, a pessoa que ainda não foi batizada na água, mas testemunhou Cristo, né? Por exemplo, o mártir, né? Uma pessoa que foi morta por causa da fé em Jesus Cristo. Então existe esse batismo de sangue. Depois, o batismo de desejo. O que é isso? É o batismo que é desejado. Por exemplo, a criança que morre, né? Ali, antes de ser batizada na água. Mas os pais, na fé, né? No desejo, queria que essa criança fosse batizada. Então, a igreja acredita também que é um batismo de desejo, né? Atenção, isso para quando alguém morreu, né? Uma criança ali, pequenininha, né? Nasceu 3 dias de vida, um dia, não deu tempo de batizar. Mas os pais tinham esse desejo, ou alguém que cuidava, né? Então acreditamos que foi batizada essa pessoa. Então esses três tipos de batismo, repetindo, o de água, que é o básico, né? O de sangue, que é aqueles que morrem defendendo a fé, né? Que são os mártires, né? Por causa de Jesus Cristo. E o de desejo, que é, por exemplo, no desejo dos pais que a criança fosse batizada, mas não deu tempo de ser batizado na água. As graças batismais. Olha só, a graça do batismo. Primeiro, a Santíssima Trindade vai habitar no ser dessa pessoa. Pai, o Filho e o Espírito Santo. De criaturas também, zelosa por Deus, né? Que cuida também, para ser chamado de filhos ou filhas amados de Deus.
Depois é um nascimento espiritual, né? Então a pessoa está nascendo, o batismo é a semente para esta pessoa crescer na espiritualidade, né? Depois, a graça de ser discípulo de Jesus Cristo, de seguir os passos do Mestre, de ser membros da igreja, né? Do corpo de Cristo. Depois que é a porta para os demais sacramentos. Sem o batismo, não se recebe nenhum outro sacramento. Então, nós chamamos de porta, ou seja, a entrada para os demais sacramentos. Primeiro, Eucaristia, Crisma, confissão, matrimônio, São dos Enfermos. Então, sem o batismo, não se recebe nenhum outro sacramento. E como porta também de entrada para o reino de Deus, para que a pessoa tenha uma vida cristã. Essa pessoa será incorporada ao corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, o batismo incorpora, né? Ou seja, torna membro, traz para dentro esta pessoa que agora faz parte da igreja de Cristo. A libertação do pecado, o caminho para a salvação eterna. Veja aí o tanto de graças que tem no batismo. Então, esses motivos dessas graças que deve-se procurar transmitir para a criança, né? Se é maiorzinha, explicar para ela, olha, você vai ser batizada e olha tanto de graça que vai acontecer na sua alma, né? Pelo batismo somos libertos do pecado, tanto original como aquele pessoal. Até das culpas, por exemplo, se é um adulto que ainda não é batizado, todos os pecados dele são apagados no batismo, além do original. São regenerados como filhos de Deus. Filhos no filho, o ramo na videira, né? A videira é Cristo e nós somos os seus ramos. Da videira que nasce a vida divina, que emana para os ramos. Então, se somos filhos, ou seja, somos ramos, devemos estar ligados à videira, que é Cristo. Depois, já repetindo, membros de Cristo, que é o que chamamos corpo místico, que é a igreja. Participantes na missão de Cristo, que é uma missão de profeta, de sacerdote e de rei. Então, a missão profética, sacerdotal e régia. Então, os três munos da missão de Cristo. Cristo, o eterno sacerdote, eterno rei, o eterno profeta. Então, quando somos batizados, também herdamos de Cristo essas três missões. Somos moradas do Espírito Santo, né? Os batizados, né? E incorporados na igreja e principalmente na comunidade. Por quê? Espiritualmente, a pessoa se une a Cristo e a igreja, né? O batismo. Mas e o depois? Depois vem a participação na comunidade. Principalmente criar uma identidade, né? Qual é a igreja, comunidade que você participa? É bom que o batismo seja realizado aonde a criança vai frequentar, né? Não porque mora não sei na onde, não sei na onde. Não. Você vai educar a criança em qual comunidade? É ali que ela foi batizada. Muitos, até quando crescem, né, fazem a primeira Eucaristia, faz o crisma na comunidade. É incorporado à igreja, mas tem que caminhar na igreja. Então, o batismo é ali a inserção na comunidade local. E São Gregório, do século VI, se eu não me engano, né, diz o seguinte, que o batismo é dom,
porque é conferido àqueles que nada trazem, o que é dom é algo de graça, né? Então ele é oferecido para os ingratos, né? Para aqueles que não têm nada a retribuir para Deus. Então é um dom. Depois, o batismo é graça, porque é dado até aos culpados, né? Então veja que somos culpados dos nossos pecados, né? Pecado original dos nossos primeiros passos, que nós também temos responsabilidade, né? Foi uma herança herdada, mas que não estamos isentos de cair no pecado, mas ele é graça, e graça supõe a natureza do pecado. A unção, porque é algo sagrado, né? Então, o batismo é um tipo de unção também. O que é unção? Uma pessoa ungida, uma pessoa que é protegida, né, por algo sagrado. O batismo é iluminação, porque é a luz que resplandece no coração daquela criança, no coração dos pais, no coração de todos os batizados. Por isso que tem a vela do batismo, né? Nós iremos ver no próximo encontro os símbolos do batismo, mas essa luz, que é Cristo, né? Agora está dentro da pessoa. A veste, por que veste? Porque cobre a nossa vergonha, nos purificando do pecado, né? Diz São Paulo, né? Revesti-vos do homem novo, despojai-vos do homem velho. Então, o batismo é tirar as vestes do pecado, da mancha do erro, para colocar as vestes de Cristo, a purificação, né? Por isso que se orienta que a criança, né? Pelo menos a criança, esteja com veste branca, que é a veste da purificação, da brancura da alma, né? O banho, também o batismo é um banho, porque lava e purifica. A gente não toma banho todo dia, né? Para tirar as impurezas, a sujeira. Então é considerado também um banho espiritual, né? É lavado da antiga culpa e dado a graça de Cristo. É um selo o batismo, porque nos guarda e é o sinal do senhorio de Deus. Então, Deus nos marca como filhos dele através do batismo. Então veja que bela definição aqui, né, de São Gregório. Batismo é dom, é graça, é unção, iluminação, é veste, é banho e é selo. Então olha o tanto de graças que acontece, que vai acontecer, né, com essas crianças e também que aconteceu conosco, né? Creio que todos aqui são batizados. De forma prática, o batismo acontece por imersão. O que é isso? Às vezes algumas igrejas têm uma piscina, né? E aonde que a pessoa é mergulhada 3 vezes dentro da água, ou também pode se batizar no rio, né? Então, mas de forma prática, né? Não tem diferença, seja na piscina, seja no rio, ou seja de forma da jarra, né? Não tem diferença. Nós chamamos de por imersão, que é através da piscina batismal, e por infusão, que é quando derrama a água sobre a cabeça. Bom, agora entraremos propriamente dito na questão de quem pode realizar o batismo. Depois nós iremos ver quem pode receber o batismo. Então, primeiramente, quem pode realizar o batismo? Ou seja, quem pode batizar? Na Igreja Católica existem pessoas ordenadas aptas a batizar: diáconos, padres, bispos, e, se for o caso autorizado pelo bispo, um ministro extraordinário. Em caso de risco de morte, qualquer pessoa, até mesmo um pagão, ou seja, alguém que ainda não é batizado, desde que tenha a reta intenção da igreja e use a fórmula e a matéria.
Então veja que é algo tão graça, tão dom, que até mesmo alguém que não é batizado pode batizar, né? Uma pessoa ali se está em risco de morte. Então uma pessoa está morrendo e ainda não é batizada, você sabe que não é batizado. Vai esperar chamar o padre ou alguém lá da igreja? Não. A pessoa mesmo que tem fé, né? Desde que usa eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e use água, é batizado. Se morrer, bom, morreu batizado. Se não morrer, não precisa batizar de novo, porque o batismo é um só. Mas, em primeiro lugar, estão os ministros ordenados, diáconos, padres e bispos, para batizar, né? E aí, se não tem nenhum desses, pode o padre escolher alguém da comunidade para batizar, né? Se ele não pode ir ou acontecer alguma coisa. E em risco de morte de um adulto ou alguma criança, qualquer pessoa, até mesmo você, que está aí. Claro que você não vai sair batizando, né? Não vai sair batizando todo mundo, não. É em risco de morte iminente, né? Por exemplo, um acidente lá, aconteceu um acidente e você lembrou que aquela pessoa não é batizada, né? E ela está na agonia da morte. Vai pegar um carro para chamar um padre para batizar? Não, então já batiza ali. Muito bem. Cremos em um só batismo, mas a Igreja Católica ela aceita o batismo de outras igrejas, né? Por exemplo, que a Igreja aceita e é válido, né? A das igrejas orientais, né? As igrejas ortodoxas, as igrejas apostólicas, aquela que os apóstolos fundaram, né? Mas que não são chamados, não estão reconhecidos pela unidade do Papa, né? As igrejas anglicanas, né? Também nós aceitamos o batismo. Há igrejas luteranas, né, que tem por aí, a igreja metodista do Brasil e tem outras também, né? Então, a igreja reconhece o batismo dessas outras religiões, mas de algumas não. Então, mesmo se a pessoa foi batizada em outra religião e aí ela quer ser católica, a igreja vai ver se o batismo dela é válido. Se foi batizado na água, se foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja não vai batizar de novo. O que ela vai fazer? Ela vai completar o rito, né? A pessoa vai rezar o creio, vai fazer as promessas, vai receber a vela, né, a luz, o sal, né, e outros elementos do batismo. Mas batizar novamente não, porque acreditamos em um só batismo. Se você está batizando agora essa criança, ou se você mesmo já foi batizado e, por infelicidade, mudar de religião, se você foi batizado na igreja católica, pode batizar lá onde você quiser. Você vai ser batizado eternamente. Então, é um só batismo, né? Mas a igreja reconhece dessas outras religiões antigas, né? Não dessas uma de fundo de quintal, não. Então, para título de curiosidade, né? E quem pode ser batizado? Crianças e adultos que ainda não foram batizados, né? Então, existe batismo de adultos, né? Às vezes, não, por alguma coisa que aconteceu quando era criança, ou os pais não levaram, ou teve algum impedimento, alguma coisa assim. A pessoa cresceu, né? Se tornou adulto e um dia converteu, né? Eu quero ser católico. Entra na catequese e faz a preparação para o batismo. E tem muitas pessoas ainda que não são batizadas e frequentam a igreja, né? Vai na missa, mas ainda não são batizadas, né? E crianças. A prática de batizar crianças é atestada explicitamente desde o segundo século, mas é bem possível que desde o início da pregação apostólica, quando casas inteiras receberam o batismo.
também as crianças fossem batizadas. Então, a igreja propõe, né, e orienta que se batize logo nos primeiros dias de vida, né? Logo no início, né? Para não demorar muito, né? E claro, tem que, com acordo com os critérios que a igreja pede, né? Os protestantes, né, a maioria das outras igrejas, não batiza a criança. Eles esperam crescer e aí a criança vai decidir, o adolescente, sei lá, se quer receber o batismo ou não. Isso não é prática católica, né? Porque quando se batiza a criança, é na fé dos pais e padrinhos. E também já é um dom, é uma graça, não é uma maldição batizar. Então, como você vai tardar uma graça, uma bênção, para quando vai que a pessoa falece sem ser batizada aí, né? Então, no caso, se orienta procurar o batismo logo depois dos primeiros dias de vida. A igreja batiza a criança porque confia na palavra dos pais e padrinhos. Olha o que eu disse. Que na hora do batismo prometem educar o filho, o afilhado, na fé cristã. Daí, oportunamente, eles devem instruir a criança na doutrina cristã, ensinar-lhes os mandamentos, as orações, a Bíblia e a fazer com que ela se exercite na prática das virtudes da caridade, da pureza, da honestidade, da justiça, piedade, etc. Essa instrução eles comunicam mais pelo testemunho de vida do que por palavras. Atenção bem aqui nesse slide. Então, a igreja batiza a criança na fé dos pais e padrinhos. Não só ali no dia do batismo, mas a igreja confia que essa criança vai ser instruída pelos seus pais e pelos padrinhos. Não tanto com palavras, mas pelo testemunho de vida. Testemunho de vida dos pais, do padrinho e da madrinha condiz com essa missão do batismo? Então é uma reflexão que se deve fazer. Se não, procura a conversão, procura voltar para o Senhor. Porque o batismo não é brincadeira, não é para tirar foto, não é para juntar 50, 30 afilhados. Para acompanhar, ensinar as orações, ter amor à Bíblia, praticar os mandamentos, viver a pureza do corpo, da alma, honestidade, piedade. Então, tudo isso a igreja está confiando nos pais e nos padrinhos que lá no dia do batismo vão prometer. Tem uma pergunta, né? Promete educar na fé, tá. Sim, sim. Aí depois some, né? Então, atenção aqui agora. Compromisso dos pais e padrinhos. No batismo, os pais, os padrinhos e a comunidade assumem o compromisso de educar os batizados na fé, por meio do testemunho e depois da catequese. Assim, todos devem estar empenhados a levá-los à vivência cristã e aos demais sacramentos. Olha só o compromisso primeiro de quem? Dos pais e padrinhos, não é do catequista, não é do padre, é de vocês. E depois da comunidade, que vai se comprometer em educar na fé. Por meio do quê? Do testemunho de vida, e aí sim, ingressar na catequese para receber os primeiros princípios da fé cristã. Então, é um desafio, né, dos pais e padrinhos. Bom, agora nós iremos entrar em outra pergunta. Quem que pode ser padrinho e madrinha? Antes de você chamar um padrinho e madrinha, você tem que saber se ele pode ou não ser padrinho e madrinha.
Mas muitos, já na barriga da mãe, eu quero ser padrinho, eu quero ser madrinha. Não, é os pais que vão chamar, os padrinhos. E os padrinhos podem dizer não. Agora, no momento não posso, não sei, por causa disso, né? Então pode se negar também. Se você vê que não vai conseguir acompanhar na fé, vê que você vai aceitar. Então tem que ser humilde, dizer, de fato eu não consigo, eu não vou dar um bom testemunho, ou sei lá o quê, não tenho capacidades para assumir este compromisso. É um gesto de humildade também. Então agora, vocês que estão aqui é porque eu autorizei, né? Mas quando tiverem filhos ou mais filhos, pense bem antes de chamar um padrinho e uma madrinha. A escolha do padrinho ou madrinha deve ser feita pelos pais ou quem está na responsabilidade da criança. Se for adulto, a criança, ou se for adulta a pessoa, cabe ao próprio escolher. Né? Se a pessoa já tem 16, 17 anos, não é os pais que vão dizer qual que é o padrinho para ela. Ela que vai dizer, eu quero chamar esse padrinho, essa madrinha, sabendo do que se pede, né? Mas se é criança, é os pais que vão chamar os padrinhos. Bom, antes de chamar, tem que saber o que a igreja pede. Primeiramente, precisa ter acima de 16 anos. Né? Acima de 16 anos. Deve ser de vivência cristã e participativa na comunidade. Como você vai chamar uma pessoa que não tem uma vivência de cristão, que não participa de comunidade nenhuma, de igreja, na igreja não participa nada? O motivo principal deve ser pessoas de fé que deem testemunho de vida. Né? Então, os pais, antes de chamar os padrinhos, têm que olhar, ver a vida dessa pessoa. Deve ser capaz de ajudar os pais na formação cristã da criança. Essa é a missão dos padrinhos, ajudar os pais. Se os pais falharem nesta missão, os padrinhos têm que interferir. Né? Tem que assumir o compromisso. Se não for, melhor revisar a escolha. Né? Então, maiores de 16 anos, vivência cristã, de testemunho, né? Motivo principal, pessoas de fé, não só de fé, tem boa fé, mas tem uma vida lá, não sei, de acordo com o mundo. Que fé é essa, né? Aí por isso que fé e testemunho. E que pessoas capazes de ajudar vocês, pais, a conduzir esta criança na fé de Cristo da igreja. Um cristão não católico, ao lado de um padrinho católico, pode servir-se de testemunha cristã de uma criança que vai ser batizada na igreja católica. Por exemplo, uma pessoa que é de outra religião, ela pode ser não padrinho, não madrinha, mas uma testemunha. Pode ajudar a criança? Pode, né? Quer chamar de outra religião? Chame, mas não para ser padrinho e madrinha. Precisa-se tenha pelo menos o padrinho ou a madrinha católico, né? De vivência cristã, tudo mais. E aí a outra pessoa de outra religião é testemunha. Muitos não sabem, né? Mas principalmente aqui uma questão de ser ou não casados na igreja. Pode ser solteiros, né? Solteiros sem ninguém, porque existe uma ideia aí que muitas vezes falam para o padre, padre, é solteiro. Mas aí eu vou ver, é solteiro, mas que mora com outro, ou com outra. Ele não é solteiro, moram juntos, né? Então, ou solteiro mesmo, né? Tem a vivência tranquila, um jovem, uma jovem, ou alguém que está lá sozinho, de boa.
Casais, agora casais, que moram juntos, que ainda não são casados, deve-se antes conversar com o padre, né? Para ver por que que ainda não foram casados. Bom, existem duas alternativas. A, não foram casados porque o parceiro ou outra parceira já foi casado na igreja. Bom, aí já é um outro caso. Aí, de fato, não pode. Aí tem que entrar no processo de declaração de unidade e tudo mais. Agora, se moram juntos e não tem nenhum impedimento, né, ou seja, que podem casar, aí tem que ver, né, rever a questão do testemunho. Testemunho de vida. Né? E aí, claro, há muitos dizem, padre, estou esperando a oportunidade para casar. Estou confiando, né? E aí vai enrolando, enrolando, nunca casa. Mas se moram juntos, tem uma vivência, que é isso, e a questão do testemunho, né? Então, alguns padres autorizam, porque dizem que se prometem, né, depois casar na igreja. Aqueles que falam assim, não quero saber de casamento na igreja. Então, aí, de fato, você não pode ser padrinho nem madrinha, né? Ou, outra coisa é casar para batizar também não pode. Eu vou casar agora para batizar. Não. Você vai casar porque você quer viver com essa pessoa, tal, até que a morte separe, é isso mesmo. Aí tudo bem. É isso que eu estou falando para os padrinhos. A escolha dos padrinhos. Os pais também têm que ver isso, né? Se moram juntos, não tem nenhum impedimento, e não procurar o casamento, né? Então tem essas coisas que, antes de chamar, tem que conversar com o padre vai explicar certinho, vai ver a situação, vai analisar, aí autoriza ou pede que se chama outra pessoa para ser padrinho ou madrinha. Uma coisa também que pouco se fala é que na escolha, o Código de Direito Canônico, que é o livro, diz o seguinte: pode ser uma madrinha, ou seja, não precisa de padrinho, uma madrinha só, já basta, ou um padrinho, ou seja, um padrinho sem madrinha, só um padrinho já basta também. Ou, a terceira opção, um padrinho e uma madrinha, né? Então, muitos não sabem disso, muitos acham que tem que ter o padrinho e tem que ter a madrinha. Não. Às vezes você não conhece, não vê ninguém aí para ser padrinho, pode ser só a madrinha. Ou às vezes você não conhece nenhuma pessoa que entra ali naquelas condições para ser madrinha, chama só o padrinho, né? Então, muitos acham que tem que ter os dois. E aí vira baiana, vai nos procurar não sei na onde, até achar um que encaixa, né? Mas não precisa, né? Ter padrinho e madrinha. Pode ser só madrinha, ou só padrinho, ou padrinho e madrinha. E, atualmente, está surgindo a questão de escolher padrinho e madrinha de consagração a Nossa Senhora, né? É um nome que no final do batismo a pessoa vai entregar a sua criança a algum homem, pode ser um padrinho também, não tem problema, ou alguma madrinha, para ser afilhada de devoção à Nossa Senhora dessa criança, né? E muitos que vão para essa escolha são aqueles que não tem nenhum impedimento. Ou seja, aí pode ser juntado, pode ser não sei o quê, mas para padrinho e madrinha de batismo, se tem que ver a questão do que a igreja pede. Nós vimos ali anteriormente. Bom, antes de tudo, que esses padrinhos sejam cristãos, firmes, capazes e prontos a ajudar o novo batizado na caminhada da vida cristã. Os padrinhos têm dupla responsabilidade.
Primeiro, que é orientar o afilhado ou a afilhada no crescimento da fé, mesmo sendo os pais contra. Tem que intervir ou até mesmo, às vezes, substituir os pais nessa missão. Então, você está percebendo que os pais não estão cumprindo a missão, né? Você tem a obrigação moral de ajudar essa criança, porque você é um segundo pai, padrinho, você mãe é uma segunda mãe dessa criança na fé, né? Depois, amparar o afilhado ou afilhada em casos de doenças graves ou de necessidades materiais de seus pais, né? Amparar, não está dizendo para assumir, né? Às vezes manda tudo para o padrinho, para a madrinha resolver. Não, não é assim. É amparar questões de doença ou de necessidades materiais. Depois, estar preocupado com a formação humana e religiosa, né, aos pais do filho e aos padrinhos do afilhado. Como que está a formação humana dessa criança, né? Meditar e rever o caminho trilhado até então, bem como examinar a sua vida a dois, né? Como que está, se é um casal, né? Examinar sua vida a dois em face do compromisso assumido com Cristo e sua igreja. Sobre isso que eu falo para os casais que moram juntos, né? Examinar a vida. Compromisso que vocês estão assumindo agora, né? Com Cristo, primeiramente, com a igreja. Não é com o padre, não é com o padre tal, não. É com Cristo, né? Então, examinar a vida a dois. A escolha de padrinhos não deve ser feita apenas por amizade ou parentesco. É o que a maioria faz, chamar parente e chamar amigos. Mas aí não está dentro daquilo que a igreja pede, né? Pode ser um amigo? Pode. Né? Não está dizendo que não pode ser um amigo. Pode ser um parente, um irmão, um tia, pode, né? Mas não ficar só restrito nisso. Ampliar, chamar pessoas da comunidade, né? Que vai ajudar essa criança a crescer, né, na fé. Pais e padrinhos devem assumir um compromisso com Jesus e depois com a comunidade. Comprometer-se com a igreja, participando das missas. Você vai chamar um padrinho ou uma madrinha que nunca vai na missa? Como assim? Que se compromete nos cultos, na comunhão, que façam os cursos, que tentam viver os mandamentos da lei de Deus, as leis da igreja, né? Esforçar-se para participar de um grupo de reflexão, tem aí nos bairros da cidade. Você que é jovem, grupo de jovens na igreja, de casais, nas pastorais e outras atividades que a comunidade tem. Então, o curso de batismo é um alerta para os pais e padrinhos, mas não dá o direito de batizar. O que lhe dá o direito de pedir o batismo para os filhos é a sua participação na igreja, é o querer ser igreja, né? Porque aqui você vai fazer o curso, vai receber aí um certificado por 2 anos, mas e aí, o que esse curso mudou na sua vida? Né? Como que você vai agora sair e testemunhar, amar essa criança que você vai batizar, né? Pais e padrinhos. Né? Querer ser igreja, ou seja, se envolver, se comprometer, né? Então veja aqui, papel responsável do padrinho e da madrinha do batismo. Alegre-se, padrinho e madrinha, pois esta é uma honra grande, porque os pais chamaram vocês para esta missão. Então, tem que sentir alegre por isso. Depois da alegria, assumir a responsabilidade sobre a educação na fé da criança. Ensinar pequenas orações.
quando for dar um presente, dá um presente que remete a Deus, né? Alguma coisa que a criança nunca esqueça. Ó, isso aqui foi meu padrinho, minha madrinha que me deu, né? Coisas que acabam, né? Depois do batismo, vocês estarão ligados à criança por laços sagrados. Padrinho e madrinha, depois ali do batismo, está unido a essas crianças. Se os pais falharem, padrinhos, vocês são os primeiros responsáveis pelo batizado. Lembre-se de rezar sempre para seu afilhado ou afilhada. Outra missão, relembre a data do batismo do seu afilhado. Hoje tem um celular aí, marca a data, né? Grava ali, no ano que vem, vai lembrar, olha, esse dia foi o dia do seu batismo. Passa 2, 3 anos, 4 anos, vai a criança lembrar, né? Eu fui batizada no dia tal, 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 porque meu padrinho, minha madrinha lembrou de mim. O que acontece? Padrinho e madrinha só tá no dia do batismo. Depois, nunca mais lembra, nunca mais liga para o afilhado. Uma pergunta, vocês sabem onde estão seu padrinho e madrinha? Então, criar esse laço de amizade, de responsabilidade, né? De respeito, juntamente com os pais, né? Então, tá claro que os pais não são os primeiros. Mas se eles falharem, como está aqui, vocês são os primeiros responsáveis. Responsabilidade de pais e padrinhos. Primeiramente, lidar com as crianças exige calma, observação e pedagogia. Sobretudo, muito amor, porque na base do castigo e da repreensão, ninguém conseguirá educá-la. Atenção aqui, ter calma, né? Criança não é fácil. Ter paciência, observação, pedagogia, um jeito de ensinar, né? Tudo no amor, na caridade. Tem que ter limites, tem que ter, mas só castigo, castigo, castigo não educa, não. Educa por medo. Ninguém é chamado a educar as pessoas no medo, mas no amor. Primeiramente, amor a Deus, amor e respeito ao próximo, né? Os padrinhos que forem escolhidos com tanto amor, eu creio que é isso, se você foi chamado para ser padrinho e madrinha, porque os pais viram um amor em vocês, né? Devem procurar dar o bom exemplo e, quando necessário, devem dar bons conselhos ao afilhado. Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes a criança cresce, chega uma fase da rebeldia, né, que nem os pais estão dando conta, aí é momento dos padrinhos chegar firme, né? Eu lembro até hoje que padrinho, que é o meu irmão, né? Eu estava numa fase aí da adolescência, ele me chamou para conversar. Falei, olha, não é assim, né? Respeita o pai, respeita a mãe. Então, os padrinhos são exatamente para isso, para ajudar também os pais na educação. Então, dar bons conselhos, né? Então, isso tudo que padrinho que assume, madrinha que assume o compromisso. Para quem não assume, só lá no dia da foto, né? Para tirar foto e tudo mais. Então, responsabilidade de pais e padrinhos. Os filhos são imitadores e copiam tudo o que os pais e os próximos fazem, né? Os filhos aprendem mais por imitação. Então, se o filho vê os pais, os padrinhos, longe de Deus, só nas brigas, discussões, como que eles vão ser quando crescer? Vão fazer a mesma coisa. Eles vão imitar a vivência e o ambiente. Isso é um ambiente de bebedeira, de um monte de coisa que não presta, de palavrões, principalmente os palavrões, né? As crianças imitam rapidão aprender a xingar, mas a rezar, se os pais não rezam,
nem padrinhos não rezam junto com as crianças, como que eles vão imitar isso? Então, atenção nisso, né? No que vocês fazem perto das crianças. Vem daí a importância de ter um ambiente que favoreça a descoberta de Deus e do seu amor por nós. Se o ambiente da família é um ambiente de paz, de amor, um ambiente de Deus, consequentemente, essa criança vai crescer no amor a Deus e ao próximo. Então, tanto eu como sacerdote, como os pais, como os padrinhos, tenho o dever, é dever, né? Não é uma opção, dever de educar para, primeiramente, a importância da formação do caráter. Ser uma pessoa de caráter, de respeito, né? Essa criança. Uma criança que saiba dialogar, saiba conversar com todos, na humildade, sem soberba, sem prepotência. Uma criança que cresça com valores humanos, os valores básicos da educação, né? E principalmente os valores cristãos, né? O respeito, a caridade, a fé, compromisso, a responsabilidade. Então, esse é o dever de quem? Pais e padrinhos, toda a igreja, a comunidade de fé. Então, encerrando aqui, para meditar. Antes de batizar seu filho, sua filha, ou ser padrinho ou madrinha, pergunte a si mesmo: eu estou vivendo o meu batismo? Eu estou vivendo o meu batismo? Tantas graças que nós vimos aí anteriormente, né? Tantas coisas bonitas que Deus concede aos batizados, né? E pede que depois se viva o batismo. Nós que estamos grandes, né? Já temos a idade, vamos ser para essa criança um sinal de Deus. Um sinal de Deus, antes de tudo. Tanto os pais e os padrinhos. E cada um de nós somos chamados a rever a nossa vida, né? Rever a nossa vida diante de Deus, né? E ver se está vivendo o batismo, né? Então, esse foi o nosso encontro de hoje. Depois, no próximo, a gente vai ver sobre a celebração do batismo, né? E algumas práticas e algumas orientações práticas. Mas então, uma breve revisão, né? Hoje a gente viu aqui sobre o que a igreja pensa sobre o sacramento do batismo, né? O significado bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o fundamento que está em Jesus Cristo, né? Aos pais e mães, né? Por que você quer batizar o seu filho? É por motivos supersticiosos ou por motivos bons, válidos? Então, o batismo nos proporciona maior fé, uma maior esperança, maior caridade. O batismo de água, né, que nós recebemos. Tem também aqueles que foram mortos, né, antes de ser batizados, mas defendendo a fé. Tem um de desejo, aqueles que morreram sem ser batizados, mas os pais ou o responsável desejaram o batismo, né? As graças, olha tantos de graças que o batismo nos oferece, né? O batismo, segundo Gregório, que é um dom, que é uma graça, que é uma unção, uma iluminação, né? Aí a gente viu também que todos nós podemos batizar, né? Mas primeiramente está os consagrados, os diáconos, os padres, os bispos. Aceitamos os batismos de outras igrejas, né, que a igreja reconhece como válido. Pode-se batizar crianças e adultos que ainda não foram batizados.
que a igreja confia, acima de tudo, nos pais e nos padrinhos que se comprometem em educar o filho na fé da igreja. Vimos aqui quem pode ser padrinho e madrinha, tem que se pensar muito bem os pais antes de escolher. Pode-se ter uma madrinha ou um padrinho sozinho, né? Ou uma madrinha, um padrinho, né? Sejam de todos isso, né? E o papel responsável dos pais e padrinhos. E antes de perguntar, antes de oferecer o batismo, perguntar-se a si mesmo: eu estou vivendo o meu batismo? Então, esta é a formação do dia de hoje. Nas águas do batismo renasci, renasci na luz do Senhor.